Boa noite. Nosso grupo ficou de falar sobre a escola de planejamento, a formação de estratégia como processo formal. Nosso grupo é composto por Maria Virginia e Tiago Vitor. Esses são os tópicos em que serão tratados durante a nossa apresentação. O primeiro é o modelo básico de planejamento estratégico, o segundo, premissas da escola de planejamento, o terceiro, alguns progressos mais recentes, problemas não planejados do planejamento, quinto, as falácias do planejamento estratégico e, por último, contexto e contribuição da escola de planejamento. Primeiramente, é bom saber que existem inúmeros modelos de planejamento estratégico, mas que se resume a uma ideia básica, a do modelo SWOT. Vale lembrar que o modelo SWOT trata-se de fraquezas, oportunidades, ameaças e força, que são etapas claramente delineadas, articuladas cada uma dessas com muita lista de verificação e técnicas, com uma atenção especial à fixação de objetivos e à elaboração de orçamentos operacionais. Aqui temos os principais estágios de modelo, que são os estágios de fixação de objetivos, da auditoria externa, da auditoria interna, da avaliação de estratégia e de operação de estratégia, né, que a gente vai explicar um pouco mais adiante. No estágio de fixação de objetivos, os proponentes da escola de planejamento desenvolveram extensos procedimentos para explicar e, sempre que possível, quantificar as metas da organização, além de que quase sempre foi o pessoal do planejamento que tentou distinguir metas de estratégia, já enquanto os partidários da escola de design raramente o fizeram e nele grande parte do chamado planejamento tenha sido reduzido a pouco mais que a quantificação de metas como meio de controle. No estágio da auditoria externa, se tem um conjunto de previsões em que é um elemento bastante importante da auditoria do ambiente interno e externo da organização. Nele, os planejadores se preocupam com essas previsões, pois não se pode controlar um ambiente, né? A gente sabe disso. Nele, a incapacidade para prever significa a incapacidade para planejar, mas mais recentemente tornou-se particularmente popular a construção de cenários com objetivo de visualizar estados alternativos da situação futura de uma organização. Já no estágio de autoria interna, o estudo de forças e fraquezas é sujeito a uma extensão como pode dizer, uma extensa decomposição, talvez pelo fato de a avaliação de competências distintivas ser necessariamente subjetivas. Nela, o uso de técnicas formalizadas em geral dá lugar a checklists e tabelas mais simples de diversos modelos. No estágio de avaliação de estratégia, como o processo de elaboração e qualificação, onde as tecnologias tornaram-se abundantes, variando do simples cálculo de retorno sobre o investimento até uma onda em que nela técnicas de avaliação de estratégia competitiva, análise de risco, curva de valor, dentre outras, né, onde várias estratégias são traçadas e menos avaliadas ou desenvolvidas, até serem avaliadas e, enfim, selecionadas. No estágio de operação de estratégia, a maior parte dos modelos se torna muito mais detalhado, quase como se o processo de planejamento tivesse repetidamente passado pelo gargalo da formulação para acelerar dentro dos espaços aparentemente abertos da implementação. Aí a gente sabe que, na realidade, o processo pode ser exatamente oposto, e a formulação deve ser o processo divergente e aberto, no qual a imaginação pode florescer ao passo que a implementação deve ser mais fechada e convergente sujeitas às novas estratégias, às restrições da operação, porém, como eu posso dizer, devido à preferência do planejamento pela formalização, é esta que se torna mais fortemente restrita, ao passo que a implementação propicia liberdade para decompor, elaborar e racionalizar, descendo uma hierarquia cada vez mais larga, né? Portanto, surge então uma inevitável associação entre planejamento
ao controle. A organização de estratégia dá a origem a um conjunto de hierarquias, em diferentes níveis e com diferentes perspectivas de tempo, e que se começa pelo plano estratégico, no topo, né, de longo prazo, em geral 5 anos, indo para os planos de médio prazo, no meio, e os quais dão origem aos planos operacionais de curto prazo para o ano seguinte. Então, nesse primeiro topo ficam os planos estratégicos, segundo, planos de médio prazo, e por último, seriam os planos operacionais de curto prazo. Pronto, agora vamos falar um pouco sobre as premissas da escola de planejamento. Nas premissas da escola de planejamento, as estratégias devem resultar de um processo controlado e consciente de planejamento formal, decomposto em etapas diferentes, cada uma é delineada por checklist e apoiada por técnicas, né? Nela, a responsabilidade por todo o processo está com o executivo principal, em que, na prática, a responsabilidade pela execução está com os planejadores, e as estratégias surgem prontas desse processo, devendo ser explicitadas para que possam ser implementadas por meio da, como eu posso dizer, da atenção detalhada a objetivos, orçamentos, programas e planos operacionais de vários tipos. A gente sabe que existem alguns processos mais recentes, né, sendo eles o de planejamento de cenário, opções reais e de controle estratégico, na qual será mais detalhado nos próximos slides. No planejamento de cenário, o cenário é uma ferramenta no arsenal do estrategista, onde baseia-se na suposição de que não se pode prever o futuro, né? Nele, quando o mundo muda, os gerentes precisam compartilhar da mesma visão do novo mundo, tendo os cenários expressando e comunicando essa visão comum, né? Uma compreensão comum das novas realidades para todas as partes da organização. O objetivo da construção de cenário pode ser descrito, na melhor das hipóteses, né, melhor dizendo, como o desenvolvimento de planejadores e não o planejamento em si, porque a intenção não é de formalizar a criação de estratégia, mas sim melhorar a maneira pela qual os gerentes o fazem. Nas opções reais, né, o planejamento de cenário é útil para explorar o futuro. Nele, os administradores, em geral, desejam saber quais são os investimentos necessários para abordar um cenário ou para ele tirar proveito, além de que os administradores podem, como eu posso dizer, adquirir o que é atribuído como uma opção, sem se comprometer completamente, tendo a teoria das opções adaptando-se bem à escola de planejamento. No controle estratégico, ele é dividido em planejamento estratégico, controle financeiro e controle estratégico, em que no planejamento estratégico é a direção central envolvida em muitas das principais decisões estratégicas dos negócios individuais, estando este mais em conformidade com a escola de planejamento. Já o controle financeiro, ele é definido pelo envolvimento mínimo de direção central na formulação de estratégia e, por fim, temos o controle estratégico, em que é um estilo híbrido que envolve a autonomia das unidades de negócio e a promoção dos interesses corporativos, né? Indo para agora os problemas não planejados do planejamento. Pode-se dizer que o planejamento estratégico enfrentou problemas no início dos anos 80, né? Quando a atividade foi reduzida em muitas empresas, né? A maioria das empresas, né, teve sua redução de atividades. Nisso, poucas das supostamente brilhantes estratégias concebidas pelos planejadores foram implementadas com sucesso, né? Tendo a maior parte das empresas hoje como eu posso dizer, se engaja ao menos ameaçador e perturbador planejamento de longo prazo por extrapolação. Pode-se dizer que o planejamento pode prejudicar o empenho com a geração de novas estratégias.
Bom, os problemas eles não diminuíram na década de 80. Segundo o Wilson, no livro Sete Pecados Capitais do Planejamento Estratégico, entre os problemas que teriam esse processo de planejamento seria iniciando-se com a assessoria assumindo o processo, em que surgiu em parte porque os CEOs criaram novos componentes de assessoria para lidar com uma nova função, em parte porque essa assessoria ocupou um vazio ocupado pela indiferença de gerência intermediária em relação a uma nova responsabilidade devido à arrogância deles. No segundo problema, o processo dominou a assessoria. Nele, as metodologias do processo tornaram-se cada vez mais elaboradas. A assessoria dava uma desmanceada atenção e uma ênfase insuficiente aos verdadeiros critérios estratégicos. No terceiro problema, os sistemas de planejamento foram praticamente concebidos para não produzirem resultados. Nele, a principal falha de concepção estava em negar ou diminuir o papel no planejamento dos executivos, que deveriam executar estratégia. Já no quarto problema, o planejamento concentrava-se no jogo mais interessante. Ele fusões, aquisições e vendas em detrimento do desenvolvimento do negócio básico. Esse problema originou-se em parte da disposição da época, mas também resultou no uso inadequado das ferramentas de planejamento. Já no quinto problema, os processos de planejamento não conseguiram desenvolver verdadeiras opções estratégicas. Eles não faziam esforço real para procurar ou analisar uma série de alternativas estratégicas. Já no sexto problema, o planejamento negligenciava os requisitos organizacionais e culturais da estratégia. Nele, o processo concentrava-se corretamente no ambiente externo, mas fazia isso a custo do ambiente interno, que é fundamental no estágio de implementação. Já no sétimo e último problema, a previsão de um único ponto era uma base inadequada para o planejamento em uma era de reconstrução e incerteza. Nele, as empresas ainda tinham uma tendência a se basear na previsão de um único ponto. Agora, falando sobre as falácias do planejamento estratégico, existem três falácias específicas do planejamento estratégico, sendo elas a falácia da predeterminação, a falácia da formalização e a falácia do desligamento. E uma que se junta com essas todas, que se funde elas todas e resume em uma só, que é a grande falácia do planejamento estratégico. Na falácia da predeterminação, para se engajar em um planejamento estratégico, uma organização deve ser capaz de prever o curso do ambiente, controlar ou simplesmente assumir suas responsabilidades. Caso contrário, não fará sentido fixar o curso da ação de uma ação inflexível que constrói um plano estratégico. Nele, o planejamento estratégico requer não só previsibilidade, depois de formada a estratégia, mas também estabilidade. Durante sua formulação, além de que as estratégias possíveis não aparecem exatamente no prazo, elas podem acontecer a qualquer momento. Na falácia da formalização, o planejamento estratégico não foi apresentado como um suporte para a formação de estratégias, como um tipo de apoio para processos gerenciais naturais, mas como a geração de estratégia no lugar da intuição. Os proponentes dessa escola afirmam há, há muito que esta é a melhor maneira de se criar estratégias, que essa seria a melhor maneira de se criar uma estratégia. Na falácia do desligamento, se o sistema faz o trabalho de pensar, então o pensamento deve ser desligado da ação, ou seja, os executivos devem administrar por controle remoto. Nela os gerentes desligados, junto com planejadores e abstraídos, não só fazem uma má estratégia, eles não fazem nenhuma estratégia, então, já que eles estão fazendo uma estratégia, não estão fazendo nada, no caso. E
Os estrategistas eficazes, ao contrário, não são pessoas que se abstraem dos detalhes do dia a dia, mas que neles emergem sendo ao mesmo tempo capazes de extrair deles as mensagens estratégicas. Em relação à falácia do planejamento estratégico, ele é uma junção das falácias anteriores, em que nele a análise pode seguir e elaborar a síntese, decompondo e formalizando suas consequências, tendo o planejamento, em vez de oferecer novas estratégias, não podendo prosseguir sem sua existência prévia. E nele se diz que o nome de planejamento estratégico está errado e deveria ser chamado de programação estratégica. O papel dos planejadores na formação de estratégias é reconhecido como fundamental, tanto no entorno quanto dentro da caixa preta, que é considerada o processo de formação de estratégias. Os planejadores podem atuar como analistas, provendo dados na entrada, em particular aqueles dados, informações que os gestores normalmente são propensos a negligenciar. Podem também, igualmente, examinar as estratégias que saíram para avaliar sua viabilidade. Os planejadores também podem atuar como catalisadores, não para promover o planejamento formal como uma espécie de imperativo, mas para encorajar qualquer forma de comportamento estratégico que faça sentido para uma determinada organização em uma dada ocasião. Um animal que representa a escola do planejamento é o esquilo, em que é sempre em ação a procurar e organizar os alimentos que de armazenar para os meses que se seguem. Obrigado pela atenção.